A porta do camarim nupcial se fecha atrás de mim, deixando-me sozinha com meu reflexo no espelho de corpo inteiro. O vestido de noiva, impecavelmente ajustado, realça cada curva como se tivesse sido costurado diretamente sobre minha pele. As pérolas e cristais brilham a cada movimento, como estrelas presas ao tecido. A maquiadora fez milagres. Meus olhos parecem maiores, as maçãs do rosto ganharam definição, e os lábios, pintados num rosa suave, completam o quadro de uma noiva perfeita. Sobre a penteadeira, as rosas brancas do buquê aguardam, intocadas. Pego o celular pela 14ª vez em menos de meia hora. Nenhuma notificação. Nenhum recado da minha mãe. Nenhum sinal do meu pai. Nem mesmo uma mensagem rápida de Logan. O silêncio é ensurdecedor. Uma batida leve na porta interrompe meus pensamentos. Marta, a organizadora do casamento, espreita pelo vão, com um sorriso profissional que não consegue disfarçar a preocupação nos olhos. É hora, Caroline. Você está pronta? Meus olhos se perdem na janela, de onde vejo o espaço da cerimônia. 90 convidados sentados em cadeiras brancas alinhadas com precisão militar. O quarteto de cordas toca uma melodia suave, como se tentasse acalmar o que já está decidido. E lá, na primeira fileira, 3 lugares vazios gritam mais alto que qualquer música. Eles não vão vir, não é? Minha voz sai trêmula, apesar de todo o esforço para mantê-la firme. O sorriso de Marta vacila por um segundo. Ainda dá tempo, ela murmura, mas ambos sabemos que é uma mentira piedosa. Respiro fundo, aliso o cetim do vestido com as mãos levemente úmidas. Vamos logo. As portas do jardim se abrem, e 90 pares de olhos se voltam para mim enquanto desço a passarela sozinha. Sinto os olhares como toques físicos, alguns cheios de pena, outros disfarçados atrás de sorrisos encorajadores que só fazem o vazio no peito crescer. Ouço sussurros abafados por mãos em concha. Outros balançam a cabeça em solidariedade, como se soubessem exatamente o peso que carrego. Mas meu foco se estreita até encontrar Ethan no altar, seus olhos fixos nos meus. O amor que emana dele é quase suficiente para afogar a memória da voz da minha mãe, 3 dias atrás, ao telefone. Vamos tentar, querida. A firma do Logan tem um evento aquele final de semana. O tom dela cortou como uma lâmina, como se estivesse recusando um convite para um almoço casual, não o casamento da única filha. Posso pagar as passagens, eu havia insistido, a desesperança arranhando minha garganta. O hotel. Qualquer coisa. Por favor, mãe. Ao fundo, a voz do meu pai ecoou distorcida. Diga a ela que estamos ocupados. Agora, cada passo é uma batalha. Inspiro. Expiro. Um pé na frente do outro. Não vou chorar. Não darei a eles essa satisfação, mesmo ausentes. Quando chego ao altar, Ethan segura minhas mãos entre as suas, quentes e firmes. Estou aqui, ele sussurra, tão baixo que só eu ouço. Somos o suficiente. Por um instante sou novamente aquela criança de 8 anos, parada na sala de estar enquanto meus pais se desdobram em elogios ao troféu de debate de Logan. Eles o posicionam com cuidado na prateleira, ajustam um ângulo, tiram fotos para enviar aos parentes. Meu certificado do concurso de arte, que eu havia mostrado a eles mais cedo, orgulhosa das palavras da professora sobre meu talento excepcional, jaz esquecido em alguma gaveta da cozinha. Minha mãe havia dado uma olhada distraída. Que bonito, filha, antes de voltar a mexer no jantar. Mais tarde, meu pai havia bagunçado meu cabelo sem nem olhar. O Logan precisa de mais apoio. Ele vai longe. E quando perguntei por que eles iam a todos os eventos dele, mas perderam minha exposição de arte, ele havia respondido, como se fosse óbvio. Você entende, não é? Caroline. Caroline. E minha mãe, sempre atenta à oportunidade. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Ele sabe o que é importante. Desde então me esforcei mais. Prêmios acadêmicos, bolsas de estudo, sucesso nos negócios, cada conquista era um grito mudo por atenção, um esforço desesperado para que finalmente me vissem. Mas cada uma era recebida com um aceno de cabeça distraído, quando não com silêncio. A cerimônia prossegue ao meu redor. Repito os votos, e minha voz ganha força a cada palavra. Escolho um futuro baseado em nos enxergarmos claramente, digo a Ethan. Ele entende o peso por trás daquelas sílabas. Quando somos declarados marido e mulher, a mãe dele me envolve em um abraço apertado. Agora você faz parte da família, querida, ela sussurra, e algo dentro de mim, um nó antigo e dolorido, se solta um pouco. O fotógrafo nos captura na pista de dança, e tá me fazendo girar sob as luzes penduradas. Primos se juntam a nós, formando um círculo de risadas e música. Por instantes, esqueço os lugares vazios. Esqueço o celular que verifiquei tantas vezes.
Esqueço as desculpas que inventei para os convidados curiosos. Na recepção, Sarah, minha amiga da faculdade, levanta seu copo. A família que você merece, aquela que te enxerga de verdade, ela diz com um olhar tão leal que dói. Um coro de aprovação se espalha pela sala. As palavras dela me atingem como um soco. Todos esses anos, fui invisível para quem deveria me conhecer melhor que ninguém. Corri atrás de um carinho que nunca foi oferecido de verdade. Quando a festa dá uma pausa, me afasto para verificar o celular pela última vez. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem. Nem mesmo um parabéns protocolar. Ethan me encontra ali, olhando para a tela escura. Eles perderam algo lindo hoje, ele diz, puxando-me para perto. Olho para ele, para o homem que nunca me fez sentir que precisava conquistar seu afeto. Penso em sua família, que me acolheu sem reservas. Nos amigos que cruzaram o país para estar ao meu lado. Deixo o celular de lado. Foi uma escolha deles, digo, sentindo um peso se desprender das costas pela primeira vez em anos. E pela primeira vez quase acredito nisso. 2 anos depois, reclino-me na cadeira ergonômica do escritório, os olhos fixos na tela do computador. Aquisição da Crescent Motion Studio, finalizada por $21 milhões. 2 anos de negociações, 5 anos construindo tudo do zero. E agora a validação estampada em 8 dígitos. A porta se abre de repente, e minha equipe irrompe com champanhe e taças de plástico. A Caroline Brindagen, minha diretora criativa. A mulher que construiu um império enquanto certas pessoas nem sequer olhavam na sua direção. Sorriu batendo minha taça contra as delas, rodeada por 12 pessoas que, ao contrário da minha família, estiveram presentes de verdade. A comemoração está a todo vapor quando meu celular vibra. Uma notificação do Instagram, Logan postando sobre o evento de arrecadação de fundos para a escola particular das gêmeas. Não deveria olhar, mas olho. Lá estão eles. Minha mãe e meu pai ladeando Logan e Hannah. As gêmeas, em uniformes xadrez idênticos, posando para a foto. A legenda diz: tradição familiar continua. 3ª geração na Vestridge Academy. O braço do meu pai repousa sobre os ombros de Logan. Minha mãe sorri para as netas como se fossem o centro do universo. Deslizo o dedo pela tela. Fotos das férias em família no Havaí no mês passado. O jantar de Natal ao qual não fui convidada. A festa de aposentadoria do meu pai. Em cada uma eles são a imagem perfeita da família americana, menos uma filha. Mas o que dói não são apenas as fotos, e sim o que elas representam. O aluguel da casa em Maui não sai por menos de $5 mil por semana. A mensalidade da Vestridge Academy? $30 mil por ano por criança. A casa de Logan ao fundo, em vários cliques, fica em um bairro onde nada custa menos de 2 milhões. Tudo bancado pelas economias da aposentadoria dos meus pais e pelos investimentos familiares, segundo fofoqueiros de primos distantes que de vez em quando lembram que existo. Caroline, Jen toca meu braço preocupada. Você está bem? O clima. Como se a ausência deles fosse um mero detalhe de agenda, um compromisso que poderia ser remarcado para uma data mais oportuna, assim como eu sempre fui. Hannah baixa os olhos, os dedos traçando as bordas do álbum de fotos como se pudesse apagar o passado com um toque. Nós mandamos um presente, ela murmura, como se um envelope com um cheque assinado por obrigação pudesse compensar o vazio da primeira fila na cerimônia. O silêncio no telefone quando liguei para contar que tinha encontrado aquele vestido, a cadeira vazia ao lado do meu pai quando o oficial perguntou quem dá esta mulher. Eu sorriu, um gesto frio, calculado que não chega aos olhos. Claro que mandaram. Assim como mandaram um cartão no meu aniversário do ano passado. Sem foto. Sem assinatura à mão. Só um feliz aniversário, Caroline impresso em letra cursiva genérica, como se tivessem comprado em Buna Papyrus. Dou um passo para trás, cruzando os braços. Sabe, é curioso como a memória funciona. Eu me lembro de cada Natal que passei sozinha no meu apartamento, ouvindo as risadas de vocês pelo Facetime enquanto cortavam o peru. Lembro do dia em que a Crescent Motion foi capa da Fast Company, nenhum de vocês curtiu o post. Mas agora de repente se lembram que eu existo. Logan se levanta, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Caroline, isso não é justo. Nós sempre estivemos aqui. Sua voz soa como um eco distorcido de todos os jantares em que fui a única a lavar a louça enquanto eles discutiam os planos de férias sem me incluir. Vocês estavam, concordo, assim como estavam quando precisei de um fiador para o meu primeiro escritório e me disseram que investir em sonhos é arriscado demais. Assim como estavam quando liguei chorando depois da primeira rodada de demissões na empresa, e a única coisa que meu pai perguntou foi se eu tinha considerado um emprego estável.
Elaine abre a boca, mas fecha os olhos por um segundo, sentindo o peso do meu relógio de pulso. Um Patek Philippe que comprei para mim mesma no dia em que a Crescent ultrapassou a marca dos 10 milhões. Vocês querem falar de família? Abro os olhos e encaro cada um deles, um por um. Pois então vamos falar. Família não é um cheque que se emite quando as contas não fecham. Não é um álbum de fotos usado como moeda de troca. Família é quem esteve lá quando eu assinei o contrato do meu primeiro cliente às 3 da manhã, exausta e com medo de fracassar. Família é o Ethan, que me trouxe café e segurou minha mão enquanto eu chorava no banheiro do escritório. Família é a Naomi, que apostou em mim quando vocês riram da minha ideia. Família, faço uma pausa, deixando o silêncio cortar o ar como uma lâmina. É quem não me fez sentir sozinha. Richard se recosta na cadeira, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Então você não vai ajudar? Sua voz não é mais um comando. É uma pergunta. E essa pequena rachadura na armadura dele, esse tremor quase imperceptível, me diz tudo o que preciso saber. Eu me viro para a janela, onde o sol da tarde reflete no capô do meu Porsche, um lembrete brilhante de tudo que construí sem eles. Vou ajudar, digo finalmente me virando de volta. Mas não do jeito que vocês esperam. Pego a caneta que está sobre a mesa e assino o documento, não o empréstimo que prepararam, mas um cheque. Um único cheque com o valor que cobre as mensalidades das crianças até o fim do ano. Nada mais. Isso é para Maddy e Jake, digo, deslizando o papel para Elaine. O resto? Dou de ombros. Vocês são adultos. Arranjem um jeito. Logan explode. Isso não é suficiente. Sua voz ecoa pelas paredes que já ouviram tantos dos meus silêncios. Nós precisamos de mais. O escritório, a casa. A sua imagem completo, cortando-o. Sim, eu sei. Vocês sempre precisaram manter as aparências, não é? Aproximo-me da porta, mas paro no batente, olhando para trás. Sabe, o engraçado é que eu já tive medo dessa mesa. Medo de decepcionar vocês. Medo de não ser suficiente. Sorriu, desta vez com uma ponta de tristeza. Hoje, pela primeira vez, entendo que o problema nunca fui eu. Saio sem esperar resposta. O motor do Porsche ronca baixo quando ligo o carro, um som que soa como liberdade. No retrovisor, vejo a silhueta deles na janela, 4 figuras paralisadas, como se tivessem sido petrificadas pelo peso das próprias escolhas. Meu telefone vibra. É Ethan. E então? Digo em voz alta, enquanto acelero rumo ao horizonte. Agora eles sabem quem eu sou. O café queima levemente ao descer, mas o sabor amargo é um lembrete. Nada que valha a pena vem sem resistência. Observo o Ethan pelo reflexo da janela do escritório, seus dedos ágeis deslizando pela tela do celular enquanto monitora as movimentações deles. Logan ligou para 3 dos meus antigos clientes, ele murmura, sem levantar os olhos. Oferecendo parcerias exclusivas em troca de pressão sobre você. Sorriu não com diversão, mas com a frialdade de quem já previu cada jogada. Eles ainda acham que estoque de culpa é moeda corrente. Ajusto o colar da blusa, o tecido impecável do terno azul marinho, o mesmo que usei quando assinei os papéis que me tornaram dona do meu próprio destino. Deixem eles correrem. Quanto mais desesperados, mais óbvio fica o desespero. A tela do meu relógio vibra. 8h57. 3 minutos até a reunião. 12 mulheres, executivas, artistas, investidoras, já ocupam seus lugares na sala de conferência da Crescent Motion. Seus risos e conversas criando uma sinfonia de poder feminino que soa como um hino. Naomi Blake, a primeira a acreditar em mim quando eu ainda era uma garota com um portfólio amador e sonhos maiores que meu sobrenome, levanta os olhos ao me ver. Seu aceno é breve, mas carregado. Estamos aqui. Ethan toca meu cotovelo. Você não precisa fazer isso hoje. Podemos adiar o anúncio. Olho para ele, realmente vejo ele, o único que nunca me pediu para ser menos, para me curvar, para dividir o que era meu por direito. Adiar? Repito, como se a palavra fosse um objeto estranho entre nós. E dar a eles mais tempo para inventar mentiras? Balanço a cabeça. Hoje não é sobre eles. É sobre as meninas que vão receber aquelas bolsas. Sobre a Miss Rivera que me ensinou a enxergar além do que me diziam que eu podia ser. Faço uma pausa, os dedos roçando o anel de formatura que ainda guardo na corrente do meu colar. E sobre a versão de mim que eles nunca conheceram. A que não pede permissão. A porta da sala se abre. Silêncio instantâneo. 12 pares de olhos se voltam para mim, expectativos. Não há espaço para dúvida aqui, não há sombra de insegurança. Sou Caroline Rivera agora, não a filha que nunca foi suficiente, não a irmã que carregou culpas alheias, mas a mulher que transformou rejeição em império.
Senhoras, começo a voz firme como aço temperado, hoje não é apenas sobre um anúncio. É sobre reescrever um legado. Coloco a pasta sobre a mesa, o logotipo da fundação estampado na capa como uma promessa. E garanto a vocês, nenhum deles vai conseguir apagar essa tinta. Condicional afeto trocado por cheques que nunca chegavam a tempo ou por promessas que evaporavam como fumaça. Não, Drew não entende. Porque ele cresceu com jantares de domingo e abraços que não vinham com cláusulas ocultas. Mas eu aprendi cedo que o amor da minha família tinha preço de mercado, e que eu, por muito tempo, paguei em prestações de silêncios e concessões. Respiro fundo antes de digitar a resposta, os dedos pairando sobre o teclado como se pesassem o valor de cada palavra. Drew, quando você tiver filhos, espero que eles saibam, sem sombra de dúvida, que seu valor não está atrelado ao que podem dar a você. Que seu lugar à mesa não é negociável. Até lá, não peço que entenda. Peço apenas que respeite. Envio a mensagem e bloqueio o número antes que a culpa, aquela velha conhecida, possa sutilmente se aninhar entre minhas costelas. Não hoje. Não mais. Na tela do computador, os portfólios das finalistas brilham como faróis. Abro o segundo dossiê. Maria Helena Torres, 19 anos, filha de imigrantes, cujas pinturas em acrílico capturam a dualidade de pertencer a dois mundos sem ser completamente aceita em nenhum. Sua carta de intenção começa com: a arte me salvou do silêncio que me impuseram. Conheço esse silêncio. Ele tem o gosto metálico de moedas engolidas, o peso de sorrisos forçados em jantares onde eu era a atração principal, a filha pródiga que bancava a conta, nunca a filha amada que simplesmente existia. Giannini bate a porta, segure uma xícara de chá de camomila entre os dedos. Você tem 5 minutos antes da chamada com a diretoria da Crescem. Assento com um aceno, mas meus olhos permanecem fixos na foto de Maria Helena ao lado de sua primeira exposição escolar, o orgulho estampado no rosto como uma bandeira. Penso. Essa menina vai queimar mais brilhante do que todos eles juntos. O telefone toca. É Ethan, a voz baixa e profissional. Caroline, temos uma situação. Seu irmão acabou de chegar ao prédio da fundação. Diz que é urgente. Segurança já está a postos. Sorriu, um gesto frio e calculado. Deixe-o esperar. Não há pressa. Logan aprendeu tarde demais que o mundo não se dobra aos seus caprichos, e muito menos eu. Deslizo o dedo sobre a tela do celular, abrindo a pasta de áudios não ouvidos. 3 novas mensagens de voz, todas com carimbos de horário dos últimos 20 minutos. A primeira, minha mãe, a voz trêmula de uma atriz ruim. Caroline, por favor, ele está descontrolado. Você não pode deixar seu irmão na rua. A segunda, Logan, a raiva mal disfarçada por trás de um tom suplicante. Você tem dinheiro suficiente para salvar a casa da família. É só assinar um cheque, porra. A terceira, meu pai, finalmente a voz rouca como se tivesse sido arrastada à força para o microfone. Sua mãe está doente. Isso tudo está a matando. Coloco o fone no ouvido e ouço o silêncio da minha própria respiração. Doente. Claro. A doença dele sempre foi seletiva, uma ferramenta para manipular, nunca um motivo para cuidar. Lembro-me da vez em que fraturei o pulso aos 12 anos, chorando no chão da cozinha enquanto minha mãe terminava uma ligação com a decoradora. Não é nada sério, Caroline. Para de exagerar. O gesso ficou crocante de tanto que chorei nele, sozinha. Giannini volta, desta vez com um tablet e um olhar de preocupação genuína. Você está bem? Assento com a cabeça, os dedos já traçando uma resposta no e-mail que enviarei ao advogado. Aumente a restrição de aproximação. Inclua o endereço da fundação. Não há espaço para negociação. Não há dívida a ser paga. Na tela do computador, a foto de Maria Helena ainda me observa, desafiadora. Ela não sabe, mas já é parte de algo maior do que a rejeição que a perseguia. Assim como eu. Assim como todas nós que transformamos cicatrizes em mapas para saídas de emergência. Senhora Rivers, a voz de Giannini corta o ar. A diretoria está na linha. Levanto-me, ajusto a jaqueta do taier como se fosse uma armadura. Diga a eles que chegarei em 2 minutos. E enquanto caminho em direção à sala de reuniões com os saltos ecoando como um veredicto, sei que cada passo é uma sentença. Eles perderam. Não porque eu os destruí, mas porque, finalmente, deixei de ser refém do que nunca foi meu para carregar. Do outro lado da porta, o futuro espera. E desta vez, não sou eu quem pede permissão para entrar. 1 ano desde que decidi que a invisibilidade não seria mais meu legado. A câmera de Maia clica, capturando o ângulo perfeito da exposição que montamos juntas, fotografias de jovens artistas cujas vozes, como a minha outrora, foram sistematicamente abafadas.
Ela ajusta o foco, os dedos ágeis, a determinação estampada no rosto. Você ensinou isso a mim, diz sem tirar os olhos do visor. Mostrou que a arte não pede permissão. Não respondo. Não preciso. A verdade está nas paredes. Retratos de garotas que, como eu, aprenderam a transformar silêncios em força. O estúdio respira propósito, cada detalhe, das molduras de metal frio aos holofotes que cortam a penumbra, é um manifesto. Não há espaço aqui para desculpas vazias ou amor condicional. Só para o que se constrói com as próprias mãos. Meu telefone vibra no bolso. Não preciso olhar para saber quem é. Os jornais de ontem já estamparam a notícia. Logan declara falência definitiva. As mensagens começaram a chegar antes do café, primos distantes, tios que nunca ligaram para parabenizar minhas conquistas, todos de repente preocupados com o bem-estar da família. Como se família fosse um cheque em branco que eu fosse obrigada a assinar. Eles não vão desistir, comenta Naomi, entrando com 2 xícaras de café. Seu salto alto bate no chão como um ponto final. A diferença é que agora você tem o luxo de ignorá-los. Toma um gole, o amargo do expresso combinando com a satisfação que sinto. Luxo. A palavra soa leve, quase frívola, para algo que custou décadas de engolir sapos. Luxo é não atender ao telefone quando o número da minha mãe pisca na tela. Luxo é saber que se ela quiser me ver, terá que marcar uma reunião formal, como qualquer outro interessado em meu tempo. A exposição está quase pronta, diz Maya, finalmente baixando a câmera. Seus olhos brilham com uma mistura de nervosismo e orgulho. Mas falta algo. Alguma coisa sua. Sorriu. Ela não está pedindo permissão. Está me desafiando a ser tão corajosa quanto exijo que ela seja. A peça central, digo, caminhando até a parede vazia no centro da galeria. Não vai ser uma foto. Vai ser um espelho. Naomi arqueia a sobrancelha. Um espelho? Com uma placa abaixo. Aqui está o que eles não conseguiram quebrar. Silêncio. Então Maya ri alto e claro, o som ecoando pelo estúdio como uma promessa. Isso é, perfeito. Perfeito. A palavra se acomoda em mim como um taier sob medida. Não há mais espaço para dúvidas, para as vozes que sussurravam que eu era cruel, ingrata, egoísta. A crueldade foi deles, a ingratidão deles, o egoísmo deles, ao esperarem que eu carregasse o peso de seus erros como se fosse meu fardo nascer. A porta do estúdio se abre. Ethan entra, o paletó desabotoado, um envelope grosso na mão. Os documentos da aquisição do antigo cinema, anuncia, jogando sobre a mesa. O corretor disse que o Logan tentou fazer uma oferta de última hora. Patético. Não pergunto detalhes. Não importam. O que importa é que em 6 meses, este espaço será a nova sede da fundação, um lugar onde jovens como Maya, e como eu, não precisarão provar seu valor para serem ouvidas. Eles ainda acham que isto é uma guerra, digo, passando os dedos pelo vidro frio do espelho. Mas guerras se ganham com estratégia. Eu já venci. Agora estou construindo um império. Ethan sorri, aquele sorriso que conhece cada cicatriz e cada vitória. Um império que não precisa de reis. Exatamente. Porque aqui as coroas são feitas de conquistas, não de sangue. E as leis são escritas por quem ousou se libertar. Fora a cidade pulsa. Dentro o futuro toma forma, uma tela em branco, uma lente ajustada, uma voz que finalmente se recusa a ser abafada. Não há mais fantasmas neste estúdio. Só luz. Só verdade. Só eu. Ajusto o ângulo da câmera com um gesto preciso, os dedos dançando sobre os controles como quem domina não só a técnica, mas o próprio tempo. Maya observa, absorvendo cada movimento como se fosse uma revelação e porque para ela, é. Experimenta aqui e indico onde a luz não apenas toca, mas conta. Minha voz não pede permissão. Não súplica. Ela sabe. Atrás dela, a parede é um manifesto, retratos de vozes que o mundo tentou calar, mas que agora ecoam em exposições, telas e palcos. Cada imagem, uma cicatriz transformada em constelação. Este espaço, meu reino, foi erguido sobre os escombros do que me disseram que eu deveria ser. A cadeira onde me sento não é herança de ninguém. Os prêmios nas prateleiras não carregam o peso de expectativas alheias. São meus. Como o ar que respiro. Acabei o corte final, Maya anuncia, a voz vibrando com a urgência de quem está prestes a mostrar ao mundo uma verdade que só ela soube capturar. Assiste comigo? No estúdio de edição sua obra ganha vida na tela. 3 gerações de mulheres, suas mãos calejadas tecendo não só linho, mas legados. A câmera de Maya não mentiu, ela testemunhou. E ao ver aquelas histórias se desenrolarem, sinto algo se expandir em meu peito, quente e selvagem, como o primeiro gole de café em uma manhã de inverno. Não é orgulho por mim. É reconhecimento, do que ela já é, do que ainda será.
Quando os créditos finais se dissipam, Maia se vira para mim, os olhos úmidos não de tristeza, mas de um tipo de gratidão que não precisa de palavras. Você é a razão pela qual acredito que posso, ela murmura, e seus braços se fecham ao meu redor como se eu fosse o porto que nunca teve. Pensa em Miss Rivera, naqueles olhos que me viram quando eu ainda era uma sombra nos corredores da escola. Ela me deu uma câmera. Eu dei a Maia um império. Uma semana depois, subo ao palco do Portland Art Center não como uma sobrevivente, mas como uma arquiteta. O prêmio em minhas mãos pesa menos que o silêncio que já carreguei. Olho para a plateia, rosto após rosto voltado para mim não por obrigação, mas por escolha. Ethan está lá na primeira fila, o sorriso tão brilhante que quase ofusca as luzes do salão. Não há cadeiras vazias esta noite. Não há fantasmas. Este caminho começou no invisível, digo, e minha voz não treme. Mas o invisível, quando nomeado, torna-se imbatível. Faço uma pausa, deixo o eco das palavras se assentar. Já me medi pelo que não podia ter. Hoje me mede pelo que construímos juntos. O aplauso explode como uma onda, mas o que sinto não é triunfo. É pertencimento, aquela coisa rara que não se herda, se conquista. Minha terapeuta chama isso de crescimento pós-traumático. Eu chamo de justiça poética. As feridas ainda estão lá, mas não doem mais como antes. Agora são mapas, não correntes. As festas de fim de ano não são mais campos minados de olhares furtivos e comentários velados. São mesas lotadas, risos altos, mãos que se estendem não por sangue, mas por escolha. Ethan e eu criamos nossos próprios rituais, jantares que duram até o amanhecer, viagens sem destino, o hábito de celebrar cada vitória como se fosse a primeira. Na semana passada, a aposentadoria de Naomi na fundação virou uma festa que juntou todas as mãos que me puxaram para cima quando as que deveriam me segurar me deixaram cair. O fundo de emergência para estudantes em risco, minha mais recente batalha, é a prova de que talento não deve ser refém da sorte. Eu sei o que é ser brilhante e não ter ninguém para ligar a luz. Não deixarei que isso aconteça com elas. Ao passar pela cafeteria onde já editei vídeos em um laptop emprestado, com as mãos trêmulas e o coração apertado, avisto meus pais na calçada. Nossos olhares se cruzam, breve, como um suspiro entre estranhos. Não paro. Não há raiva. Não há saudade. Há apenas o peso leve de uma lição aprendida. Eles me ensinaram o que não é amor. Ethan, este estúdio, cada vida que tocamos, eles me ensinaram o que é. Amanhã, Maia estará no set novamente e eu estarei lá, câmera na mão, mostrando a ela como transformar sombras em focos de luz. Porque família não é quem te dá um nome, é quem te dá asas.